range de headphone agora, hein? Nem tá cabendo direito na minha cabeça. Fizz, não se preocupe tanto com o público. Existem muitos vilões em histórias fantásticas e não justificamos ou validamos os atos de nenhum deles, mas alguns consideramos personagens essenciais e incríveis. É engraçado, né? Porque não tem como agradar todo mundo. Tinha uma pessoa comentando no meu Instagram falando que a minha opinião, eu ter dito que gostei do final, foi claramente para agradar a fanbase, sendo que eu vejo a fanbase mais jogando hate no final do que gostando. E assim, né? Vocês que me conhecem sabem que se eu tivesse só querendo agradar, eu ia ter falado muitas coisas diferentes no passado. Vamos ver aqui então. E tô aqui pra discutir, comentar, criticar e defender esse final. Eu acho que em geral ele deixou a desejar, mas muitas pessoas acabam exagerando no hate e esquecendo das coisas interessantes que tivemos pelo caminho. Nesse vídeo eu falo sobre várias coisas interessantes que a história fez e o que ela deixou de fazer, o potencial perdido e o que eu acredito que foi o intuito do autor. Seres que estão em uma dimensão acima das 3 dimensões, eles percebem o tempo de forma diferente, não linear. Então, é como se fosse você, leitor de um mangá ou de um livro, você pode avançar e voltar no tempo da forma que você quiser. Esses seres, eles podem basicamente apagar uma coisa que o livro escreveu no passado e reescrever. É basicamente isso que os caminhos de Shingeki no Kyojin faz, é basicamente isso que as entidades alienígenas de A Chegada fazem, é basicamente isso que várias histórias... Meu Deus, calma. Abriu uma tangente muito louca aí. Falando dos seres de outra dimensão. Histórias brincam, né? Não é uma viagem no tempo em si. Aqueles diagramas de a viagem no tempo dá um problema, paradoxo do avô. Em Shingeki no Kyojin tudo isso é bullshit. Não existe. Em Shingeki no Kyojin, o verme, ele está em outra dimensão. Ele está numa dimensão acima. Ele permite você acessar as dimensões de baixo de forma não linear. Assim como o filme A Chegada. Por isso que o início de Shingeki no Kyojin é o final. Faz parte do ciclo que foi modificado pelo próprio Eren. E ele pede desculpa pra eles, né? Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Eu acho isso muito interessante e não foi tão trabalhado em Shingeki quanto poderia, que é ver o caos mental que acontece na cabeça do Eren. Imagina o Eren tá constantemente vendo cenas do passado, do futuro, do presente. E toda vez que ele olha pra uma pessoa, ele vê toda a história de vida dessa pessoa. Todo o sofrimento, todas as alegrias. E ele não só vê, como ele sente também. Porque ele tá presente em todos os momentos do tempo. Então quando ele tá falando com esses garotos, ele tá sentindo esmagando eles debaixo do pé dos titãs. Eu não acho que foi tão bem trabalhado assim, não. Poderia ter sido melhor trabalhado pra fazer aquela cena final que virou meme no mangá, ter sido uma parada tipo, caralho, mano, que tragédia colossal. Sei lá, não consigo ir pro lado do Eren, mas não é pra você ir pro lado do Eren. O Eren aqui, ele tá representando uma tragédia, né? No meu vídeo eu falo sobre isso, né? Sobre a genialidade escondida de Shingeki no Kyojin, que é sobre o potencial do mal. Todo mundo tem o potencial pro mal. E a gente não percebe isso. E aí ele vai se manifestar na pior hora possível. O Eren aqui, todo mundo fala, o Eren é isso, o Eren é aquilo. Mas, cara, provavelmente na mesma situação é muito capaz da gente fazer algo parecido ou até pior. Porque se a gente não reconhece o quanto de mal a gente pode fazer em uma determinada situação, a gente não se conhece de verdade. E aí que as coisas saem de controle. Então, o Eren é um personagem... Gente, o chat tá louco. Eu vou até botar aqui, ó. Eu vou até botar o chat na tela. Vai pro YouTube e aí não tem contexto nenhum de eu lendo as coisas. Ó, quem falar besteira vai ficar registrado na imagem, hein? Complicado pra muita gente, porque as pessoas atribuem um valor moral às ações dele. E, cara, isso aí não é muito difícil de fazer. O Eren matou o mundo todo, isso é ruim, óbvio, acabou. Mas isso não desenvolve a discussão de forma interessante, porque a jornada do Eren até ele tomar essa decisão é muito bacana. E eu gosto do Eren ser um bosta quando a gente descobre no final, né, dele chorando e fala que não quer que a Mikasa fique junto com os outros. Eu acho isso bacana, porque o Eren não é um personagem pra ser espelhado, ele é um aviso. Essas tragédias, elas são avisos. Histórias com finais ruins são avisos do que pode acontecer com a gente se a gente não se preparar ou se conhecer de fato. Obviamente vai ter problemas, Shingeki no Kyojin. Eu gostaria de ter tido a mentalidade do Eren trabalhada mais, ver um pouco mais da esquizofrenia que ele tá vivendo. Aqui mostrou um pouco, mas eu acho que é um ponto muito interessante que poderia deixar o personagem mais profundo. E por Shingeki ter se focado muito em mistérios e no drama e ter deixado o Eren como vilão e deixou ele mais afastado da gente durante uma parte da história e serviu pra várias coisas, mas ali aquele final acelerado acabou não entregando o que eu pessoalmente queria em relação a compreender a maluquice da cabeça do Eren e como todo o peso do mundo fez com que ele escolhesse uma ação terrível dessa, né? Porque, gente, não tem... Eu achei que ele falou umas coisas bem interessantes aí. Provavelmente, no lugar do Eren, muita gente faria igual. É muito difícil você tomar uma decisão que vá beneficiar a humanidade quando você tem que sacrificar as pessoas que são importantes pra você. Eu não quero nem pensar o que eu faria. Imagina, né? Eu tenho a Didi. Imagina se eu tivesse que escolher. O Brasil inteiro vai morrer se eu não sacrificar a Didi. Eu ia matar o Brasil inteiro pra salvar a Didi? É uma coisa que eu não quero nem pensar. Mas eu teria coragem de matar o Brasil inteiro? E ele fala, né, que na verdade, ele acha que essa história funciona como um aviso. Eu não sei se eu veria como um aviso. Eu veria como um estudo de caso de uma pessoa que comete um crime bárbaro, pra ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa que a gente conhece. Dizem, né, que a gente conhece várias pessoas psicopatas e a gente não sabe. Porque a gente não sabe o que tá passando na cabeça delas. Esses casos de gente atirando em todo mundo na escola, tem casos que ninguém desconfiava que essa pessoa fosse fazer isso um dia. Porque nem todo mundo age de uma forma estereotipada, que nem um vilão de anime, um vilão escrachado. Ele também tocou num outro ponto interessante, que ele falou que tem essa
É como se estivesse rolando uma esquizofrenia na cabeça do Eren. E tem aquele momento em que o Eren chama o Reiner pra conversar, lá em Marley, que ele pede pro Falco levar o Reiner até ele, eles conversam. Aí a gente vê um paralelo muito grande entre o Reiner e o Eren, porque o Reiner, ele estava passando por um processo altamente esquizofrênico, que é você meio que ter várias realidades acontecendo. Ele tinha a realidade que ele era um guerreiro e tinha a realidade que ele era um soldado de Paradiso. E ele alternava entre essas realidades e isso criou um peso, uma culpa nele. E ele sempre quis ser julgado por essa culpa e nunca foi. Quando ele desabafou com o Eren, ele achou que o Eren fosse entender, mas não, o Eren falou: pois é, eu sou igual! Pá! Destrói o prédio inteiro. Solução, o mundo de Shingeki no Kyojin. Você não tem preconceito com o aldeano, bacana, até no dia que ele vai virar um titã do lado da sua casa e te matar. Porque vocês lembram? A estratégia do Zack era espalhar o aldeano pelos locais e um dia dar um apito e a pessoa que tá do teu lado na escola vira um titã e mata todo mundo. É um mundo sem saída, é um mundo terrível. Porque não importa, os aldeanos, eles sempre serão bombas em potencial, mesmo eles não querendo isso, é muito cruel. Nesse mundo só tem duas opções, um mundo com aldeanos ou um mundo sem aldeanos. Não tem como, é fatalismo completo. A guerra sempre vai existir, independente de existirem ou não aldeanos. Mas o que eles estão falando aqui é sobre esse exacerbamento do potencial do mal na forma de um titã. E isso usado de forma weaponizada, né, por indivíduos pra dominar o mundo. É a situação da diferença primordial entre nós e eles. Shingeki no Kyojin pega isso da forma mais brutal possível, porque ele bota na genética uma bomba relógio, né, que faz com que os dois lados se odeiem infinitamente. E mesmo, cara, e é foda, porque os inocentes, seja aldeanos ou seja do outro lado, vão ser vítimas de coisas que eles nem têm noção. As técnicas usadas pelo governo de Marley pra destruir as coisas, as técnicas do Zeke, e aí a gente tem... em qualquer guerra, os inocentes acabam sofrendo as consequências também. Nunca são só soldados que se matam. Sempre acaba destruindo a vida de todo mundo, mesmo que não tem nada a ver com isso. Eu acho meio bizarro dizer que o que o Eren fez foi pouco, viu? Acho bem bizarro isso. Até lá no Discord, né, eu tenho um chat que é com o pessoal que é membro, que é sub aqui na Twitch. E a gente tava conversando sobre esse final, sobre o quão errado é você torcer por um antagonista. É errado gostar do antagonista e torcer por ele? Eu acho que depende. Quando a gente tá vendo uma história, assistindo um filme, lendo um mangá, a gente tem que fazer uma certa suspensão da descrença, né? Você tem que considerar que aquilo é uma história, aquilo não é mundo real. Só que Attack on Titan faz questão de trazer dilemas muito parecidos com dilemas que existem na realidade. Tem muito paralelo com o mundo real. Por isso que é estranho você suspender tanto assim a realidade, sabe? Porque é tão parecido com coisas que acontecem aqui. Se você matasse 80% do mundo, você ia matar animais, você ia matar crianças. Assim como aconteceu com o Itachi em Naruto, né? Tem um paralelo também. É como se, em vez de matar 80% da população, ele matou o Paradiso. Em vez de matar o pessoal de Konoha, ele matou o clã Uchiha. E aí ele matou a tia da Kitanda, o tiozinho da lojinha, a namorada dele. E isso é de uma crueldade tremenda. E também, o anime lá, o Naruto, tá explorando as complexidades e os dilemas e o sofrimento do Itachi, mas não deixa de ser um crime hediondo ali o que ele cometeu. Ai, calma aí, ai. Eu não quero colocar esse óculos, tá doendo a minha cabeça. A estratégia do Zeke de, castração global dos eldianos. E tem uma galera que concorda com isso. E aí isso entra em várias questões de livre-arbítrio, moralidade, o quanto alguém pode ser responsável pela vida do outro ou interferir na vida do outro. É correto não dar o direito de viver para pessoas inocentes e para crianças inocentes. Eles não vão ter oportunidade de existir, porque alguém numa linhagem antecedente, 10 mil anos antes da sua, era um titã. E você nem é titã, você é um merda qualquer que vive nas muralhas e não faz nada. Fica lá mexendo no arado, sabe, no campo. E aí? Então tem várias questões super complexas em Shingeki no Kyojin que eu acho que, não que elas tenham que ser abordadas absurdamente de forma complexa, mas algumas eu achei que ficou muito por cima, desperdiçado, né? Teve um potencial desperdiçado de uma discussão que iria engrandecer a profundidade desses personagens pro público compreender um pouco melhor o que talvez estivesse dentro da cabeça do Isayama, que não é tipo só a violência por violência. Eu não acho que era só isso que estava na cabeça dele. Eu acho que essas questões sobre o que as pessoas fazem quando encurraladas de forma absoluta, que é o foco. E aí eu acho que isso poderia ter dado um gás pra história e pros leitores de verem o reflexo deles de forma interessante na história. Porque a forma que foi feita, eu acho que muitas pessoas rejeitam um possível próprio reflexo na história. O cara vê que você fala alguma coisa, por exemplo, o cara vai tirar de contexto o que eu falei sobre se eu fosse eldiano ou se eu fosse não eldiano, que eu ia estar de um lado ou do outro, aí o cara vai me mandar, vai falar, cara, você é um merda, você não merece isso, aí passa 5 minutos, ele tá mandando me matar no Twitter, tá mandando os outros se matar no Twitter, tá falando que os outros merecem morrer, sabe, tipo, você fica, cara, eu acho que o que você não gostou foi do próprio reflexo que você viu, sabe, a parada que você rejeita em você, mas você não aceita isso, você rejeita na... Interessante também isso que ele tá falando, porque eu levei Attack on Titan pra minha terapia.
terapia, tá? E eu tava assim, surtada, pensando no final de Attack on Titan, pensando no quão divisor ele é entre as pessoas. E ela tava falando que tudo que a gente... Toda a reação que a gente tem sobre alguma coisa é uma projeção. Quando a gente assume algo sobre outra pessoa, a gente tá se projetando nisso. Então, por exemplo, teve um menino lá que ele deixou um comentário no meu Instagram falando que ele achou bizarra eu dizer que gostei do final, que eu parecia ser uma pessoa sensata e de repente eu estava fazendo maquiagens de Attack on Titan e isso era uma demonstração artificial de amor. Como é que ele pode dizer o que é artificial, se ele não sou eu? Toda vez que você assiste uma coisa, se você se identifica com ele, se você não se identifica com ele, você está projetando algo, projetar no sentido de que você vê algo de si. E a forma como você se relaciona com isso tem a ver com como isso é pra você. Então, se você tá vendo o Eren fazendo violência e tá achando legal, isso diz algo sobre você. Não diz necessariamente que você é um psicopata. Não vamos generalizar. Mas diz algo como a forma como você tá lendo a obra também. E isso que ele falou é interessante, que a pessoa tá lá julgando a sua opinião, mas de repente tá mandando você se desviver a si mesmo no Twitter. Estranho, né? E muita obra de arte faz isso, tá? Tem pessoas que odeiam certos personagens porque esses personagens são ela, e ela não aceita isso. Então, o Eren nunca foi pra ser um ideal de personagem pra você se espelhar. Quando você pega uma obra dessa e apresenta pra criança, a galerinha de 12, 15 anos de idade, as pessoas acabam não percebendo como a jornada do Eren é uma jornada de um arco negativo e como ele está fadado ao fracasso. Ele perde tudo, tá morando de aluguel. Ele perde a garota que ele gosta, ele perde o mundo, ele perde a vida, ele perde seus ideais, ele perde... Perde a garota que ele gosta. Não, isso tudo eu não consigo engolir. Garota que ele gosta. O que é? Mikasa? Gosto da Mikasa. Tinha mais chance dele gostar da história do que da Mikasa. Eu ia falar outra coisa. Ele falou, Eren perdeu tudo. A esperança, ele perde tudo. Isso é um arco negativo clarinho. Lembrei. Que ele fala que quando um público mais jovem vê, não consegue identificar que é um arco negativo. Eu acho que talvez eu fosse interpretar de outra forma se eu tivesse assistido mais nova mesmo. Porque a nossa visão de mundo é bem menor. O mundo é menor pra gente quando a gente é mais novo. A gente não consegue pensar tão profundamente, tão além da nossa realidade, do nosso próprio umbigo. Por isso que eu acho meio errado o Attack on Titan ser visto como um shonen pra público jovem. Eu não acho que seja uma história fácil de digerir. E talvez seja por isso que tenha tanta polêmica, tanta gente falando time Eren nunca esteve errado, Flock e Eren sensatos. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais difícil é você enxergar a sensatez desses personagens. Ninguém ali é sensato. Arrisco dizer que tem um sensato na história. Levi. De resto, todo mundo é meio maluco. Ver no Eren uma figura de ideal tá completamente distoante do que a obra de fato tá passando. Olha a cena que a gente viu agora. O Eren não está feliz com o que ele tá fazendo. O Eren buscava tanto ser livre que ele se tornou escravo do destino, literalmente. Ele não conseguiu encontrar força pra sair desse loop. Ele tá vivendo, que o Eren está vivendo um loop. O pai da Sasha também, grupo verdade. Que preferia que não tivesse esses negócios de viagem do tempo. Não, eu gosto da viagem do tempo de Shingeki porque ela tá presente desde o capítulo 1. A primeira cena de Shingeki no Kyojin no mangá é da viagem do tempo do Eren do último capítulo. É ele acordando chorando. Tava na história desde o início. É porque as pessoas não compreendem a viagem do tempo em Shingeki. Elas acham que se limita àquelas 3 tipos de viagem do tempo tradicionais, mas não. É a viagem do tempo da 4ª dimensão. Em Shingeki isso poderia ter sido muito melhor explicado. Não foi, vacilou, gerou essa confusão toda. O Dr. Manhattan perde a própria identidade quando ele vê isso. É insano. E é exatamente o que acontece com o Eren também. Gente, eu acho que eu fiz essa comparação. Vocês lembram? Que ele começa a ter tanto poder, ele começa a mente dele começa a se expandir tanto que ele passa a ter dificuldade de humanizar, de ser um ser humano. Ser um ser humano que reconhece a humanidade nos outros seres humanos. O Eren, quando ele beija a mão da história, ele fica louco, maluco, pirado da cabeça. Ele se perde. Ele não sabe se ele é ele, ou ele do futuro, ou ele do passado. Quem que é o Eren de verdade? Isso poderia ter sido aplicado na história de uma forma muito melhor, eu concordo. Mas tá lá, foi usado como mistério, acabou gerando alguns problemas ali na hora de contar os capítulos. Mas você pode ver aquele filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sei lá. Esse filme também ele trabalha com essa questão. Viu a série? Não vi, só vi o filme. De quando você compreende todo o tempo, a sua identidade pode se fragmentar completamente e você perder o sentido. Que é o que acontece com o Eren aqui também. Existem obras que trabalham isso de uma forma melhor ou de forma pior. Mas eu não acho que isso em si seja um problema. A cabeça ali... Eu acho que trabalhar com história de viagem no tempo é sempre uma cilada. É muito difícil porque tem o tipo de história em que o que você faz no futuro afeta o passado. Ou o que você faz... Você pode voltar no passado pra mudar o futuro. E tem a teoria de que o futuro em Attack on Titan é definido e não tem nada que você possa fazer pra mudar. Porque tudo que você tenta mudar, na verdade, tá só reafirmando que o futuro vai acontecer daquele jeito. Eu acho sempre muito difícil de entender.
ali, né? Eu digo por mim, narras, sinto que se perdeu muito forte com o Eren podendo ver futuros e etc. Ele virando monstro do estrondo e etc. É só a cereja do bolo de merda. Bem, Docano. É só a cereja do gostei bolo. muito. Eu adoro histórias com esse tipo de viagem no tempo. Eu achei que tornou tudo muito mais moralmente complexo de falar o que tá acontecendo, tais questões do limite da capacidade do ser humano. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada, mas eu não vejo como um ponto negativo em si. A parte do Eren, eu acho ele bem feio também. Eu acho que a batalha final foi muito mal feita, no sentido de todas as coisas importantes que eram pra estar ali, meio que foram muito rápidas. Igual eu tô falando, a cabeça do Eren, Eu me distraí um pouco com a musiquinha de fundo. Eu vou tentar prestar mais atenção. que a gente vai ver, tinha um potencial muito grande, mas acabou Dark virando... Eu vi a primeira temporada de Dark, aí depois, quando lançou a segunda, eu não lembrava de nada da primeira, então eu não continuei vendo. Mas pelo choque, pelo valor memético daquilo se reproduzir, que desse ponto foi uma decisão acertada, né, porque estourou, mas aquele fale bem, fale mal, fala de mim, né, mas falaram muito mal. Todo o final ele tinha que o Jim pareceu muito apressado, sem tempo das ideias realmente se desenvolverem, pra deixar o final mais tricotadinho, bonitinho. A Mikasa, inclusive, eu acho que é um problema em Shingeki no Kyojin. Quando você tava lendo isso semanalmente, você não sabia que se ela ia viver ou não. Tava lá, cara, já era, mas... Porra, será que deu? E aí quando você vira a página, você por um segundo, o Isayama te dá aquele gostinho de final feliz. E logo depois tira de você e você fica, caraca. E um pequeno pingo de esperança, Cruel. não só pra personagem e pro leitor, mas pro sacrifício das pessoas na história. Pô. A sensação de... Gente, comentário aleatório. É muito paradoxal o quanto a pegada de um colossal é fofinha. Olha o pezinho do colossal, que graça. Parece um pezinho de neném. E a Randy ali curtindo. Eu, né? Eu ali. Curtindo. de que o sacrifício te leva a um local melhor. Veja as pessoas que morreram em Shingeki no Kyojin. Não tem um pós-morte, porque você tem toda aquela estética brutal, e aqui, quando você tá no nível de heroísmo para salvar o mundo, né, a morte dela é representada como o descanso do herói, que é o que acontece aqui. A mente dela vai para um local positivo, mesmo que não seja... Isso aqui não é um pós-vida de verdade, na minha visão. Isso aí é aquela alucinação pré-morte. E aí, o Isayama deu aqui um Eu não quero acreditar. Eu quero acreditar que os espíritos estavam ali sim. Quando a Randy morreu, ela foi encontrar os espíritos dos colegas dela. E é isso. Eu não quero acreditar que seja uma alucinação. Quero acreditar que eles estavam assistindo, sim. Desfecho pra ela de, tipo, depois de todo o sacrifício coletivo que a história teve, você apresentou um local para esses heróis descansarem. Porque quem aparece aqui são todos os outros personagens que morreram de forma épica se sacrificando por um futuro melhor, que é todo negócio da obra, né? Oferecer o coração deles para acabar com a ameaça, mas não só para isso, né? O ideal dos bons comandantes, a Randy, o Even e tal, era trazer um futuro melhor para todo mundo. E eles dedicaram a vida deles para isso. E a gente ter essa alucinação aqui, que não é, na minha visão, um pós-vida, é só uma mensagem temática e abstrata de que, por mais que eles tenham morrido, eles morreram felizes na decisão que eles tomaram e... Eles entregaram os corações. É isso que significa entregar seus corações. É sacrificar sua vida por uma causa e acreditar que esse sacrifício valeu a pena. Isso é uma coisa que, se eu não me engano, era o Levi, que ele sempre reforçava isso, né? Era ele ou era o Erwin que falavam disso? Eu acho que o Erwin falou isso quando ele conversa com o Levi. Será que eles estão assistindo? Ai, que dor. E morreram tematicamente indo para... de uma forma mais honrosa. Por mais que a morte possa ter sido brutal, eles viram a própria morte de forma honrosa e de que valeu a pena. E isso aqui é uma mensagem, pra mim, abstrata, pro leitor ficar tipo, que bom que isso aconteceu. Que bom que, depois da dor de todos os sacrifícios, eles mesmo assim reconhecem isso como algo positivo. Tanto é que no final, né, tem uma coisa mais polêmica, de certa forma, que o Levi vê a galera, né? E quando o Levi vê a galera, eu falei, morreu. E ele não morreu. Aí eu fiquei puto. Aí eu fiquei muito puto. O Levi viveu... Olha, quem tem que superar é ele. Supera que existe vida após a morte, sim. Que existe espírito, sim. Eles estavam ali assistindo, sim. Peter, eu já contei essa história várias vezes, inclusive. Depois eu conto quando a gente chega lá. Porque tem outro elemento interessante que, assim, todos os eldianos estão conectados pelos caminhos. Eles não conseguem acessar o caminho, mas eles estão conectados. Tanto é que o fundador consegue acessar eles através dos caminhos. Então... você ter algum tipo de alucinação pré-morte graças ao verme espacial lá, bizarro, que conectou todos eles, eu acho bem plausível, na verdade. E de alguma forma sentir o contato de todo mundo que já foi, porque eles estão conectados nos caminhos que estão fora do tempo, e por causa disso, eles conseguiriam se conectar com os outros vivos do passado. É isso aí que eu acho que meio que justifica os eldianos ainda estarem ali presentes e ser possível senti-los mesmo depois deles morrerem. O fundador tá conectando tudo. E se ele tem essa capacidade de conectar passado e futuro, aquela galera toda ali ainda tá por ali, né? As suas moléculas ainda estão ali caminhando
pela rede do fundador, pela árvore, pelos galhos. Terem esse tipo de abstração aqui, eu acho 100% dentro da possibilidade da obra. Tanto é que o Levi, ele vê os outros na fumaça do verme. Aí eu já tenho minhas ressalvas. Mas essa cena aqui eu não tenho nada a reclamar. É feita pra dar um pingo de esperança nesse meio de coisas terríveis. Aquele negócio, né? O Eren, inclusive, ele meio que fala isso pro Armin. Não sei se já teve ou se vai ter. Esse foi o futuro que o Eren viu que seria o melhor futuro dentre os futuros possíveis pra ele, né? Que é tipo, eu vou me tornar o vilão pra que o Armin seja o herói do mundo. E tendo um Eldiano como herói do mundo... Eu não gosto disso. Faz sentido? Faz. Mas isso é meio Naruto também, né? Se eu não me engano, eu até falei isso quando eu tava assistindo. Falei, que isso? Agora o Eren é o Itachi, que vai se sacrificar pra fazer os outros de herói. Os Eldianos vão finalmente poder viver em paz. Só que a forma que isso foi trabalhado, eu achei que deixou muito aberto pra algumas outras complicações da história. E o tema acabou se perdendo com algumas outras coisas, sabe? Aqui tem uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada em Shingeki. Em geral é a Mikasa. As frases dela aqui podem até ficar meio esquisitas, porque é uma personagem que a gente não teve, de fato, um trabalho bacana na dependência emocional, no trauma e na devoção dela. Ela acaba parecendo mais uma personagem feita, não só comercialmente, mas afetivamente para um público específico, do que um personagem que tem as complexidades que levam ela a tomar as ações que ela toma, de ser extremamente submissa e tudo mais. Então, isso conversa um pouco com o que eu falei no comecinho, né, da live, antes de começar a assistir o vídeo. Que a Mikasa é uma personagem plana. A gente não sabe nada sobre ela, a gente não sabe tão profundamente o quanto que esse trauma afeta ela. Eu acho que esse apego e essa dependência emocional que ela tem com o Eren é trauma. Eu acho que o Jean tem um pouco mais de complexidade, o Reiner tem muito mais complexidade, a Gabi tem, mas a Mikasa realmente faltou mesmo ela ser um pouco mais aprofundada nesse final. Talvez se tivesse tido mais tempo pro Isayama escrever esse final, ele tivesse feito isso. Então eu acho que infelizmente isso foi um problema, essas frases dela poderiam ser muito mais impactantes se a gente tivesse tido uma construção melhor para vermos ela com mais camadas do que ela tem. E poderia tornar esses momentos de interação dela com Eren, nesse final dramático, muito mais interessantes. E aqui entra no que a gente falou, né? Ele fala que ele não vai tirar a liberdade deles, porque ele tem algum nível de apreço por eles ainda, mas ao mesmo tempo não é só isso, né? A gente acaba descobrindo depois que era uma forma de arranjar um destino onde eles são os grandes heróis. E isso vai manter a segurança do povo dele pro resto da humanidade, vamos dizer assim, né? Pro resto da história da humanidade. Eu acho que esses detalhes poderiam ter sido melhor trabalhados também, pra ele fazendo o papel de vilão, se tornando um vilão, pra criar um herói do outro lado. E os últimos capítulos acabam rushando muito isso, não dá tempo de compreender de fato. Vamos ver as mudanças que eles fizeram aqui no anime. Não que não tenham momentos, por exemplo, tem o Eren salvando ela quando ela era criança, isso é um grande trauma pra ela, e ela acaba tendo uma devoção ao garoto e tal, sei que. Mas pra mim não é o suficiente, entendeu? É uma coisa que é trabalhada em um momento da obra e depois fica de lado. E o autor teve que administrar outras coisas que funcionou. Várias decisões dele funcionaram por muito tempo. Pra vender a obra, pra gerar... Mikasa é igual a Hinata. É bem parecido mesmo, hein? A Hinata é muito grata porque o Naruto salvou ela. Salvou no sentido mais figurado, mudou a forma dela pensar. E a Mikasa foi salva literalmente pelo Eren. E aí ela passa o resto do anime falando Eren, Eren, Eren. Enquanto a Hinata até agora passa o anime inteiro falando Naruto, Naruto, Naruto. A mistério pra gerar ação e tudo mais. Só que eu acho que era um elemento que poderia ter sido um pouco mais recorrente pra ter um pagamento melhor que no final. Você vai gerando ansiedade, aqui, caraca, tudo aquilo ali de drama, de elementos foram misturados e tal. Pô, a gente tem os momentos dramáticos da Mikasa com o Eren aqui. Então, como não teve, fica meio... Você fica distante da cena e você não sente o que o personagem tá sentindo, e isso pode causar uma desassociação do espectador com a obra. É bem simbólico, né? Um monte de estranhos deixando o bebê em cima e passando pra frente pro bebê não cair. Pô, muito foda. A simbologia daquilo, né? Muito forte. Acho que não precisa nem pensar muito pra entender a simbologia dos caras passando o bebê pra frente, legal, né? mesmo. E realmente, cara, o Eren, a decisão que ele tomou, mano, é bizarro. Não só as vidas que ele tirou, mas também, imagina a quanto de conhecimento que ele jogou fora, né, ali. O Eren não destruiu só as pessoas, ele destruiu fauna, flora, conhecimento, cultura, ele destruiu tudo, né? Por isso que eu acho que seria bem bacana o Eren ser melhor trabalhado nesse sentido, igual aquele filme do Tudo ao mesmo tempo, sei lá o quê, que mostra um pouco da vilã perdendo a sanidade, por que ela não liga pras coisas. Não que mostre muito, mostra pra dentro de um filme, né? Pra gente conseguir compreender ali o que leva a essa loucura do Eren. Porque aí eu acho que essas cenas teriam muito mais impacto, porque a gente teria o contraste entre o que realmente é o peso do que ele fez com essa cena, e a gente também sentiria o peso do que levou ele a fazer aquilo. Eu vi que estão discutindo aí sobre o amor da Ymir. Eu acho que pra mim é bem claro, né? Que é um amor doentio. É uma pessoa que vivia em um contexto doente, uma pessoa que não teve uma vida normal, ele não viveu no século XXI, não viveu na nossa vidinha padrão, num mundo cruel, bizarro, de relações sociais esquisitas, de abusos constantes, sem nenhum direito. Ela é a pessoa mentalmente danificada. A Ymir
Qual Ymir ele tá falando? A Ymir fundadora? Ymir é completamente maluca. A história poderia ter trabalhado isso de forma melhor? Sim, mas esse argumento é muito fácil. Tudo poderia ser trabalhado de forma melhor em qualquer lugar do mundo, de qualquer coisa que a gente esteja falando. Mas a Ymir ser um mistério era um elemento que talvez sustentasse muito a obra. Ymir ser um mistério, eu acho que ajudava muito as pessoas a sustentarem elementos. É igual filme de terror. Quando o monstro é um mistério, você fica mais interessado. Quando o monstro é... Eu amo isso de quando o monstro é um mistério. Eu amo A Bruxa de Blair. É um dos meus filmes de terror preferidos. Boa parte do filme é a galera ali que tá procurando a bruxa, sendo atormentado pela bruxa, e eles não veem o que tá acontecendo. É isso. Por isso que as pessoas têm medo do escuro, né? Porque você não vê o que tá no escuro. Você não vê que perigo pode aparecer ali. Isso da Ymir me incomoda, que isso acontece em várias histórias, que o problema, um conflito, um peso é dado por causa de amor. Por que isso aconteceu? Amor. Porque ela amava. E claro que a Ymir, ela é uma personagem de outra era, como ele tava falando, e ela era uma escrava. Ele cortou a língua, eu não sei se arrancou os olhos dela, acho que não, porque senão ela não ia conseguir fazer as tarefas lá que ele queria que os escravos fizessem. Uma coisa que eu até reparei quando eu tava assistindo o anime, que ela sempre tinha uma sombra no olho, como se... Sabe os cavalos, que eles têm esse troço aqui, que impede eles de verem nas laterais? É uma parada que limitava a visão dela, porque ela era uma escrava, ela não era livre. Você viver nessas condições acabam mudando a forma como você se relaciona com você mesmo, com seus direitos, com o que você pode fazer. Então, eu até entendo ela ter se apaixonado por esse cara, por esse rei que tratava ela que nem lixo, e que ainda por cima colocou as crianças pra comerem o cadáver da ex-esposa e escrava. E mostra que a Ymir, ela queria ser livre, ela queria sair daquele ciclo vicioso porque ela amava o cara, mas ela tava ali por causa do amor. Eu achei mal trabalhado, é isso. Mal escrito. Revelado, a sua ansiedade em geral diminui. Então, é uma área cinzenta que o autor não pode ficar. Era importante que ele deixasse ou a Ymir como um mistério inexplicável, como algo perdido pela história e nunca entenderemos, ou dar uma trabalhada legal nela pra conseguirmos ir mais a fundo na psique dela. Porque o que... Eu acho que poderia ter sido até mais interessante se não tivesse mostrado. Talvez teria sido interessante se não tivesse a explicação de o que era o poder dos titãs. Que não era um parasita, que ninguém sabia. Porque tinha umas versões diferentes. O pessoal de Marley dizia que a Ymir fez um pacto com o demônio, e o pessoal restauracionista ali, Grisha e companhia, eles diziam que na verdade a Ymir era uma deusa, que ela tinha poderes divinos, e que ela usou esse poder pra trazer melhorias e avanços pro povo dela. Então, a gente fica nessa, né, de... O motivo se perdeu, a história apagou a origem da Ymir. E eu concordo com ele que se você vai aprofundar um pouco, aprofunde de verdade. Imagina se a Ymir tivesse sido aprofundada que nem o Eren foi aprofundado. Não ia dar tempo, né? Porque tem um anime inteiro aprofundando no Eren. Mas amor, pra mim, é uma resposta muito simples pra um anime que é zero simples. Mostrou, pra mim tá bem claro, ela é uma pessoa mentalmente danificada, viveu em um contexto terrível, com ações terríveis, traumas terríveis, situações terríveis, igualmente maluca, de todo mundo maluco, sabe? Era uma complicação sinistra. Como não foi muito dentro da psique da Ymir, as pessoas ficaram incomodadas, mas pessoas como a Ymir existem no mundo real. Pessoas dependentes, pessoas traumatizadas, pessoas com danos e cicatrizes pro resto da vida, e todo tipo de nível. Só que eu concordo que ficou meio de background. Poderia ter sido trabalhado de uma forma a transformar a Ymir em algo mais próximo de um personagem do que algo mais próximo de uma ferramenta, entendeu? Você tem a desculpa da situação, mas não teve um payoff tão bacana quanto poderia ter em relação a ela. A gente sabe da história, mas a gente tá muito afastado como leitor desse contexto e atrapalha o aproveitamento de muitas pessoas. Alguns vão ligar mais ou menos para esse tipo de elemento. Não acho que exista uma solução boa, eu nem consigo pensar em uma, mas tenho 100% de certeza que já tivesse alternativas menos ruins do que o menino que Tatakai fez. Sim, a solução que o Eren traz é a solução final, né? Vamos destruir o mundo todo, pra poupar quem eu gosto. E aí que eu falo, ele não é um herói. O que ele tá fazendo é, obviamente, claramente errado. E aí que eu acho que a obra poderia ter feito melhor, é mostrar um pouco mais de como o peso de estar nos caminhos deixou o Eren maluco. No sentido de ele ver o presente, passado e futuro constantemente, de experimentar as linhas do tempo e ver que ele se quebra completamente. Entendeu? A obra passa isso em alguns momentos, mas eu acho que poderia ir mais a fundo, porque isso é uma questão moral muito importante. E aí o Eren é o vilão, ele tá fazendo algo errado. Tanto é que ele vai ser derrotado. O que a obra tá passando é que o Eren foi pelo caminho errado. E como todos podem ir pelo caminho errado com a combinação... Esqueci o que eu ia falar. Ação correta de fatores. E se você não reconhece isso, é você que vai mais rapidamente do que os outros, inclusive. O Eren foi extremista, mas eu acho que as pessoas reduzem o Eren a um extremista de Twitter, sabe? O cara tava na internet, viu um argumento... lembrei.
Ele tava falando que ele queria que tivesse sido mais trabalhada a maluquice ali que começou a acontecer na cabeça do Eren e o quanto ele tava sofrendo vendo os caminhos. E na escrita tem um princípio que é o show, don't tell. Mostre, não conte. Que é basicamente você contextualizar uma informação ao invés de escrever o que aconteceu. E aí, no caso, no final do anime, o Eren fala: por mim, eu fiquei tão mal, a coordenada começou a bagunçar minha cabeça. Isso é contar. E teria sido, de fato, muito mais interessante se a gente tivesse visto ele surtando. A gente via em alguns momentos quando ele pega na mão da história, isso é o mais claro. Que buzinação. Que ele faz até aquela cara, né? Uma cara igual a cara do Grisha. Alguém que me mostrou isso depois. Que eu não tinha lembrado, não. Mas alguém me falou que ele faz a mesma cara que o Grisha fez. Mas pra mim também, quando ele tá passeando ali pelas memórias do Grisha com o Zeke, dá pra ver que ele tá meio surtado ali também. Quando ele se afastou do anime, né? Na 4ª temporada ali, quando ele some e vira o cara da facção Jaeger, cria um afastamento mesmo. E parece que foi um pouco abrupto ele ter ficado vilão do nada. Talvez porque a gente tenha perdido contato com o que estava acontecendo na cabeça dele e a gente só vê isso, de fato, no finalzinho, no último episódio. Então aí o autor teve que apelar pra esse recurso de contar em vez de mostrar. Agora eu vou matar todo mundo. Não foi isso que aconteceu com o Eren, sabe? As pessoas jogam... Primeiro, elas jogam fora toda a história do Eren até o ponto que ele beijou a mão da história. Todas as mortes, todos os traumas, todos os acontecimentos, todos os sacrifícios, toda a história dele, todos os momentos, tudo que construiu o garoto até aquela parte, como ele queria fazer o bem, como ele tava se sentindo bem, tal, até o ponto que ele beijou a mão da história. E aí, quando ele beijou a mão da história, como se não bastasse tudo isso que aconteceu, o cara teve milhões de anos passando pela mente dele, coletivamente, do ponto de vista de todos eldianos, do passado, presente e futuro. Você tem noção? E ele não só viu, ele sentiu todo mundo que morreu, ele sentiu todo mundo que ele matou, ele sentiu todo mundo que sentiu alegria, ele sentiu todo mundo que sentiu tristeza. Já pararam pra pensar nisso? O filme, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, trabalha esse elemento, né? Em Shingeki não deixou tão claro assim. Eu acho que isso ajudaria muito o público a não esquecer que o Eren não é um otaku de Twitter, porra. O Eren não é um garoto que virou extremista porque sim. Antes da história, você acha que aguentaria tudo isso? Ou você ficaria em posição fetal chorando? E depois que acontecesse isso, você realmente acha que você seria o herói que iria ver a esperança depois de ver tudo isso que o Eren viu? Depois de ver que ele mesmo vai matar as pessoas no futuro? Interessante essa comparação que ele faz com o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que o que acontece em todo lugar ao mesmo tempo é um pouco parecido com o que acontece no Watchmen, com o Dr. Manhattan, só que diferente. Eu acho que no caso do tudo em todo lugar é que você tem acesso a tanta informação, tanto sofrimento, é tanta emoção junta que você começa a se esfriar. Você começa a se proteger. Você ergue uma barreira porque é impossível você lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E eu já falei 500 vezes durante os reacts sobre Evangelion, né? Eu gosto do final de Evangelion. Já era uma pista, né? Que talvez eu fosse gostar da final de Attack on Titan. O final de Evangelion é horrível também. Foi polêmico na época. Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que o autor criou um final extra no filme, meio que pra se vingar das pessoas que tinham ficado insatisfeitas com o final original. Eu não sei de nada. Sei que eu gosto do final de Evangélico. Eu gosto do final de Evangelion porque é completamente, trágico e o Shinji é outro, né? É um coitadinho. Ele não tem todas as linhas do tempo do mundo passando na cabeça dele, mas ele é a pessoa que praticamente deitou em posição fetal. Ele é o protagonista, mas ele nunca quis ser um herói. Seria o protagonista falar, eu vou salvar o mundo! Ou você simplesmente teria um colapso niilista e falaria, foda-se, eu quero morrer. Final do Parabéns ou final da praia? O final da praia é o final do filme. E a vida não vale mais nada porque nada faz sentido. Eu não aguento nem a minha vida direito, pois é, né? Esse que eu acho que é o problema. Eu acho que o Eren tinha que ter sido mais trabalhado. Eu concordo com isso. Mas o problema é que nas discussões transformam o Eren no cara do Eren do Discord, mano. Parece que as pessoas esquecem tudo que aconteceu na história. A gente pode criticar, mas é aquele negócio. Vamos com calma e não dar o passo maior do que a perna. O Eren ter virado um genocida faz todo sentido dentro da história. Mas poderíamos ter tido mais da parte psicológica dele pra apreciarmos mais a loucura que ele entrou dentro de si mesmo pra chegar até esse ponto. É isso. Pô, acho que dá pra todo mundo concordar. Mas é muito cruel o que o Eren fez. É de uma crueldade sem limites, cara. Pra isso aqui ser impactante do jeito que deveria, a gente precisaria de um trabalho bem maior na cabeça do Eren, na psicologia dele, no drama, no sofrimento, na loucura, no absurdo que é ver tudo a todo momento. A gente não teve isso. Porque é o que a gente falou, né? O sistema de viagem no tempo de Shingeki no Kyojin é parecido com a chegada. Não é... Seres que estão nas dimensões superiores, eles não veem as dimensões abaixo como lineares.
Eles veem aquilo da forma que eles quiserem, eles caminham entre o passado, presente e futuro. É o que o Dr. Manhattan faz também, se eu não me engano, é os aliens da chegada. Então o que o Eren faz aqui, né, é como se fosse você lendo o mangá. Ele pode ir pra frente e pra trás do mangá. Ele está fora da linha do tempo. E aí ele pode mudar o que ele quiser. Reescrever pra mudar o futuro. E deixa ele maluco. Eu queria muito que tivesse assim. Isso aí que não ficou claro pra mim, até que ponto ele pode sim reescrever. Eu gosto da teoria que eu vi de que, na verdade, ele não pode reescrever. O futuro está definido e não importa o que ele faça. Tudo que ele fizer vai ser só uma forma de reafirmar o futuro. Eu gosto dessa teoria. Talvez eu goste dela porque eu acho mais fácil de entender. Eu acho que conversa bem com o Eren ser uma pessoa que sempre foi violenta e quão esquizofrênico é você ter uma vontade de fazer algo mesmo sabendo que isso é errado. Ele fala, quando que essa decisão surgiu? A decisão de destruir o mundo, né? Eu não sei, não importa. Ele fala isso. Então eu gosto de pensar que, como o futuro já estava definido, ele ia destruir o mundo, combina com a vibe dele, a vibe violenta dele. E como ele não é um personagem apenas mal, ele tá em sofrimento porque ele tá experienciando com a coordenada todo o mal que ele vai causar. Ele não acha que isso é necessariamente certo, mas é uma coisa que ele quer fazer. Porque ele quer se vingar do mundo que o decepcionou. Quando ele percebe que o sonho de criança dele de ser livre era impossível, porque não existe esse tipo de liberdade que ele quer. E aí fica essa coisa de, vou fazer uma coisa porque tem essa voz me mandando, uma voz que é dele mesmo, é a cabeça dele fazendo isso, como se ele fosse de fato esquizofrênico. E mesmo assim, tem uma parte dele que sabe que é errado, que não quer fazer, mas ele faz mesmo assim. E aí temos Attack on Titan, a história de um criminoso. Sido explorado essa maluquice do Eren. Iria ajudar muito no entendimento geral da obra durante... Não só aqui, tipo, não podia ser explicado aqui. Tinha que ser explicado antes. Tinha que ter tido um desenvolvimento bem anterior a isso. A gente viu no início do primeiro filme, ele chorando, ele maluco e tal, mas eu acho que valia ir mais dentro do Eren, sabe? Pra ver ele, a dor dele de matar a própria mãe, a dor de ver tudo o que aconteceu e não poder fazer nada. O fato dele ter, tipo, ele falou, eu não tive escolha, né? O Eren tá sempre falando sobre liberdade, 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 e no fim ele vira escravo do próprio destino. E aí ele não tem escolha. Agora ele não tem escolha. Pegar esses temas e aprofundar. E tornar eles para a gente compreender a dor e a loucura imensurável que é ver mais de 2000 anos de história, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, de várias perspectivas, de todos os eldianos que já viveram, sentindo prazer, dor, felicidade, tristeza, nascimento e morte, tudo ao mesmo tempo, em um segundo. Eu acho que o Isayama não conseguiu... eu não acho que ele nem... Essa conversa final com a Armin ficou estranho ele falar que desejou ver o mundo pisoteado, uma coisa é ter decidido, mas não desejado. Eu acho que isso conversa com aquilo que eu tava teorizando no começo, sobre ele ter tido o poder de dar vazão aos seus pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos, quando você tá parado no precipício, você pensa, e se eu pular? Mas você não vai pular, você não quer pular, mas esse pensamento vem. E no caso do Eren, ele tava com esse pensamento, e eu acho sim que faz sentido ele ter desejado destruir o mundo, mas é diferente ser uma coisa que você deseja porque você quer ver o mundo queimar, porque você é mau. No caso dele, é algo que conversa com essa decepção. Eu acho incrível, fascinante ele ter falado isso. No fundo, eu queria destruir sim, porque quando eu vi o mundo como ele era, eu fiquei decepcionado. Eu acho que isso faz todo sentido na construção desse personagem dele, que sempre foi um adolescente em sofrimento, um bebê chorão. E no final, realmente, ele tem a cena sendo um bebê chorão, mas aquela cena é... Eu acho que o problema não é nem ele ter sido retratado como um bebê chorão, e sim o conteúdo do que ele falou. Deixa eu subentendido da forma correta nesse sentido. Um dia desse eu tava conversando com o meu chefe e veio na minha cabeça a ideia, e se eu desse um tapa na cara dele agora? Eu acho que era um tipo de coisa que merecia um drama bem maior na cabeça do Eren. Ele botou em alguns momentos, mas eu acho que ele não foi tão a fundo quanto poderia pra agradar a percepção geral do público, sabe? Mas o futuro de Shingeki é determinado ou pode mudar? E ele pode influenciar isso. Ele pode mudar o tempo. Mas a cabeça dele, junto com a Ymir, faz com que ele tome algumas decisões ou não. Esse aí é o Eren de verdade. Ele tentou mudar, né? Ele já viveu vários futuros dando errado, né? Eu acho que isso que, cara... Eu acho que tinha tanto potencial isso, mano. Eu tinha tanto potencial pra trabalhar esse elemento do Eren tendo tentado várias e várias e várias vezes, e ele ficando gradativamente mais maluco, mais maluco, mais maluco, e quebrando. Porque tudo isso ocorreu em um estalo. Porque como ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, como ele tá fora do tempo, no momento que ele beijou a mão da história, tudo isso aconteceu. Isso que a gente tá vendo já aconteceu na cabeça do Eren. A gente só tá vendo a linha temporal
pelos olhos dos outros. Mas isso já aconteceu pro Eren. A gente não precisa ver ele tentando de fato. A gente só precisa entender isso. O Isayama precisava trazer esse sentimento, trazer essa construção durante a história. A gente não precisa ver as linhas Talvez isso que seja o complexo dessa lógica de viagem no tempo de Attack on Titan. É que tinha várias possibilidades, ele viu todas, mas ele decidiu a que ele queria. E ele virou escravo do próprio desejo de liberdade e escravo do próprio desejo porque ele tomou essa decisão em algum momento e ele não podia mais voltar atrás, porque estava decidido. Decidido por ele mesmo. Loucura. Se eu estou ficando meio louca só de pensar sobre isso, imagina o Eren, que viu todas as linhas do tempo. E tem uma coisa também, eu sempre lembro daquele momento lá de Doctor Who, do Dr. Donna. Quem aí sabe do que eu estou falando? Eu já falei isso em algum momento, em alguma live, mas eu não sei se foi de Attack on Titan. Que tem um momento também que a personagem, ela... Eu vou ter que falar spoiler, né, se eu for explicar. E eu também não lembro exatamente o que aconteceu. Mas a personagem, ela é uma humana e ela passa a ter acesso a uns poderes, digamos assim, de um ser que não é humano. Ela expande a consciência temporal dela e ela começa a surtar, ela dá bug, sim, ela entra em curto. Como é que uma pessoa humana ia dar conta? Se bem que ele não é bem humano, né? Ele é um ser mágico, titânico. Mas é algo que é de deixar qualquer um louco. O negócio é, o Eren, no momento que ele beijou a mão, ele já fez isso. Tudo em um piscar de olhos já aconteceu. Ele viveu infinitas linhas do tempo, ele não conseguiu mudar nenhuma delas, no final dava tragédia sempre, e ele decidiu que essa era a tragédia que ele escolheria pro mundo. Seria muito interessante se a gente visse pelo menos uma outra tragédia. Visse talvez um mundo onde todo mundo sobrevive, mas todos os amigos dele morrem da forma mais cruel possível. E o leitor sentisse e falava, cara, eu sei que isso é melhor em questão de número, mas, cara, eu não quero ver ele sofrendo assim. O Armin, a Mikasa e a galera, entendeu? Eu acho que isso vai fazer a escolha de quem matar muito mais intensa, porque eu te garanto, você escolhe, pega uma pessoa que tem um bom relacionamento, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não importa, tem gente que não tem família bacana, então escolhe uma pessoa, a pessoa mais importante aí da sua vida. Você preferiria matar um estranho ou matar a sua mãe? Você preferiria matar 10 estranhos ou matar a sua mãe? Você preferiria matar 100 estranhos ou matar sua mãe? Você preferiria matar 1000 estranhos ou matar sua mãe? Eu te digo, eu estaria... Foi a mesma associação que eu fiz no começo da live, né? Se eu tivesse que matar todas as pessoas do Brasil pra proteger a Gigi, será que eu ia ter coragem? Disposto a matar o mundo inteiro pela minha mãe. Então se a obra conseguisse trazer um pouco desse drama, a gente ia conseguir ver essa cena e falar, caralho, mano, que merda. Puta que pariu, que mundo merda. Só que como não teve, fica muito distante. A gente fica tipo, porra, tá, mas isso aqui, tá ligado? O Eren inclusive matou a própria mãe dele. Isso poderia ser uma parada muito, né? Se tivesse tudo que a gente comentou aqui, até chegar nesse ponto, e ver como que era um beco sem saída, e como todas as outras alternativas davam mais errado ainda, como ele tentou até quebrar, eu acho que a gente conseguiria ver muito mais a tragédia do que... O Armin agradece o Eren ter cometido tudo que fez no mangá. No anime tentaram amenizar, imagino. No anime eu senti que tem a mesma vibe. Me falaram que é escrito diferente no anime, mas pra mim continua passando essa ideia de que o Armin agradeceu, e eu achei terrível isso. E é a nossa revolta como leitor, entendeu? Essa parada terrível, né? Não foi só pra eles serem os heróis, né? Teve o fato do seu jeito que ele encontrou pra matar a minhoca, que era a fonte. E tem até isso, ó, essa coisa do Connie. Quando o Connie quis reviver a mãe dele, quem que ele quer sacrificar? A mãe dele ou uma criança completamente inocente, uma criança boazinha, que era o Falco? É um dilema horrível. Mas, no caso, eu torci pra que ele não matasse o Falco. E ainda bem, né? Porque a mãe dele, no final, voltou a ser humana. Enquanto a minhoca existisse, daria merda. Mas, das alternativas que ele conseguiu encontrar, a única que cessava o problema da minhoca especificamente, né, a junção de várias coisas exatamente, era essa. Eu não acho que a ideia em si é ruim. Eu não acho que o tema do Eren se tornar um genocida é ruim. É uma coisa bem incomum em um quadrinho, inclusive. Mas tem tudo que a gente já conversou. Eu só gostaria que essa cena aqui tivesse um pouco mais de peso das pessoas que morreram pelo Eren. Que, tipo, beleza, o Eren era amigo deles e tudo mais, e conversou, e tem toda a tragédia. Mas a obra acabou dando muito foco pras mortes que o Eren causou. A gente vê o bebê, a gente vê as crianças amigas lá que são pisoteadas. A obra faz questão de mostrar como os atos do Eren foram brutais, terríveis. Nossa, é muito pesado. E aqui eles estão tipo, o Eren morreu, tipo, tadinho. Isso que foi tipo, cara, vocês podem ficar tristes pelo fato do destino que o amigo de vocês passou e pelo estado da humanidade. E como uma sequência de acontecimentos resultou em algo inimaginavelmente ruim. E como que existia um pingo de um garoto desesperado que encontrou nisso a única solução pra salvar o resto do tempo, né?
Ele sacrificou o presente pra salvar o futuro. E como isso foi uma atitude errada, porque ele era um idiota, ele não conseguiu encontrar, e ele se deixou levar, ele cedeu ao desespero, ele virou a síndrome do pequeno poder, né? Ele ganhou um pouco de poder e acabou se descontrolando, e quando ele viu, ele tava no meio do caminho, e deu tudo errado. Síndrome do pequeno poder é o Flock, né? É o Flock todinho. Um cara que era um covarde, teve acesso ali a uma posição alta na hierarquia de um novo sistema e começou a atirar na cabeça de quem não concordasse com ele. Mas agora ele já andou tudo isso, ele já matou muita gente, não adianta parar agora ele tem que continuar, e aí ele vai fazendo cada vez mais coisas, ele vai se descontrolando, e ele, meu Deus, alguém me para, por favor, preciso parar, mas eu não consigo, eu sou um merda. Se tivesse essa parte, tivesse um pouquinho mais disso, eu acho que seria muito mais fácil de aceitar os personagens aqui, falando, o Eren morreu, tadinho. Meu Deus, o Eren falou comigo. Tudo bem. Isso aí eu concordo 100%. Eu senti isso, por isso que pra mim ficou parecendo que no final ele é visto como um mártir pelos outros. Porque todo mundo tá lamentando o Eren, é nosso amigo. Naquela cena lá que eles estão no navio, indo pra ilha, né? E eles conversando a história, conversando também. Eu achei aquilo... Porque uma coisa é realmente reconhecer, né? Reconhecer ainda as características boas do Eren, mas reconhecer que ele cometeu um crime indefensável. Eu senti falta disso, deles reconhecerem e deles ficarem horrorizados com o que o Eren fez. O Armin tem um momento de ficar horrorizado quando o Eren conta pra ele ali naquele plano paralelo. Mas é só isso, basicamente, que eu me lembro que acontece. Tem. Mas, cara, depois de tudo que passou, não tem como, sabe? Eles terem essa sensação. Porque olha o drama que eles passaram durante a história inteira até esse ponto. O que eles sofreram por causa do Eren. Essa parte, do final, realmente eu não gosto. Caralho, Narras, tu salvou o final falando isso, que coisa. O coração. Obrigado pelo elogio, cara. Acho rushado demais, mesmo aqui ficou rushado. Então eu acho que se rolasse esses elementos que conversamos, essa cena, eu ainda mudaria ela, eu ainda faria com que tivesse... Se não me engano, nessa cena a Annie fala, Eren, você se importou demais com os outros, kkk. Nossa senhora, imagina se ele não se importasse com os outros. Um furo de roteiro também é o mundo todo pisoteado, mas as pessoas que sobrevivem são justamente famílias do pessoal da Aliança. Mas elas sobreviveram porque elas tinham ido pra aquele lugar alto, não é? Aquele lugar onde tinha aquele quartel. Não é por isso que eles sobreviveram? No mangá, a fala do Armin pro Eren é Eren, thank you for becoming a mass murderer for a second. Obrigado por ter virado um assassino em massa por nós. Obrigado por ter feito um genocídio por nós. Eu entendo que, em certo nível, o Armin, ele se sentia responsável, porque foi ele que mostrou o livro pro Eren, que mostrou que existia um mundo novo lá fora, e isso alimentou o desejo do Eren de buscar a liberdade. Inclusive, nas minhas pesquisas, eu vi que tinha uma historinha no final dos mangás em que o Isayama escreveu o Eren como se fosse um personagem contemporâneo, um personagem normal que vai pra escola, e que ele era um cara super entediado com a vida, super baixo astral. Aí um dia ele tem esse sonho que ele tá num apocalipse zumbi, matando vários zumbis, ele acorda e fica chateado que ele voltou pra vida monótona dele. E aí ele decide causar ele mesmo o mal no mundo, porque ele teria algo pra fazer. Loucuragem isso. Mas voltando ao Armin, né? Eu acho que talvez ele se sentisse um pouco responsável. E ele se sentia mal, ele percebia que ele não podia mais dizer que ele era uma boa pessoa, porque ele tinha matado muita gente. Mas você fala do Armin, não deixa de ser bizarro. Tem um conflito interno, o cara Eren, por que tudo isso aconteceu, cara? Ele não agradeceu, ele literalmente agradeceu. Eu já tinha visto no mangá, eu vi uma foto, né? Ele literalmente agradeceu. Não é apenas se colocar, aceitar apoios alternativos, não. Ele literalmente falou com todas as letras. Cara, você ainda salvou o Cone, você ainda salvou minha mãe. Mas quantas pessoas você matou pra fazer isso? Imagina se o Cone falasse isso. Você salvou minha mãe, mas olha quantas pessoas morreram. E mesmo assim eu tô feliz por você ter salvo a minha mãe. E mesmo assim eu trocaria o mundo inteiro pela minha mãe. Seria de fato muito mais interessante ver esse conflito acontecendo com os outros personagens. Tô tão terrível quanto você, eu só não tenho poder. Cara, imagina, os personagens divididos. Os personagens divididos pelo Eren ser um grandioso filho da puta, mas ao mesmo tempo, eles têm a memória e o afeto do Eren que existiu antes, e ver que, de alguma forma, aquilo ainda existia, só que não poderia voltar à tona mais. E voltou nesse sonho que eles tiveram. Eu acho que seria importante a gente ter isso. Não tirar a responsabilidade do Eren, mas a gente vê ele chegando nesse ponto quebrado, e a gente vê o contraste da memória do Eren que existiu para o que o Eren se tornou. Filhote, ele se preocupou demais com os outros, caralho, ele matou 80% da humanidade. Entendeu? Porque fica distoante, fica fora do tom. Você fica falando, Enio, vai tomar no cu, você está maluca. Você perdeu a cabeça, você esqueceu tudo que aconteceu. Por isso que as frases ficam completamente distoantes, cara.
Aí, essa cena, mano. Tinha que ter morrido. Tinha que morrer assim, ó. Ele tinha que morrer assim também. Morreu. É aqui. Aqui. Olhinho fechado. Desse jeito. Para, não. Não tem que matar o Levi. Não. Deixa ele vivo lá. Pensando em todas as pessoas que o deixaram. Ele é o último sobrevivente do esquadrão de reconhecimento. E era pra morrer, tá? Quando você vê as entrevistas, era pra todo mundo se fuder. Mas aí, Chip, fandom, é tão fofo. Ufa. Brincadeira, tá, gente? Eu sei que teria feito muito sentido pro Levi morrer, mas... não morreu! É isso que importa. As pessoas... A gente já leu as entrevistas aqui em live. O final foi, entre aspas, feliz por causa disso. É assim, né? Essa névoa que a minhoca solta e depois o fato da minhoca desaparecer, a gente já comentou, tem os caminhos. Então eu acho possível acontecer essas alucinações, porque todos eles estão conectados. E eu queria que tivesse morrido gente, eu não venho nem questionar, porque o que eu quero é diferente do que a obra quer passar. Eu não questiono a obra normalmente por coisas que eu queria. Eu deixo muito claro quando é só minha opinião, eu tô compartilhando elas. Mas, por exemplo, eu queria que pessoas morressem aqui. Eu queria que tivesse morrido uma galera, mas não morreu. Mas eu não acho que isso... Eu achei que ia morrer mais gente. Eu achei que talvez Jean morresse, que talvez Armin morresse. Eu fiquei surpresa que pouca gente do grupinho principal morreu. Achei que fosse ser mais Game of Thrones nesse sentido, sabe? Isso necessariamente é um problema. Não tem como dizer que categoricamente todo mundo que lutou na batalha final viver é um problema. Você pode não gostar, mas não é um problema. Eu pessoalmente gostaria que morresse. Mas eu não vou falar que a obra é ruim porque ninguém morreu, porque isso era algo que eu queria. Que é o que acontece no Twitter e nas discussões. Eu queria que fosse assim, não foi assim, logo foi ruim. O que mais tem com o Shingeki no Kyojin é gente falando isso. Eu tinha uma ideia, uma fanfic na minha cabeça, não foi do jeito que a minha fanfic foi, então ficou uma merda. Eu acho isso muito desleal com a obra. Então eu tento analisar o que acontece dentro dela. E compartilho com vocês umas opiniões pra gente conversar e fã, né? Pra mim não faz muito sentido o Eren ver todo o futuro. Eu também acho. Senão várias das ações dele não fazem sentido, como engolir o Tybur já sabendo que ele não era de ter martelo de guerra, etc. Mas eu não acho que ele engoliu o Tybur achando que ele era o martelo de guerra. Eu acho que ele engoliu o Tybur pra passar uma mensagem. Ou tem isso e eu não tô lembrando? Eu acho que o mais assertivo seria afirmar que o Eren vê fragmentos do futuro. Eu prefiro também isso aí. Discutir e tudo mais. E Shingeki no Kyojin finalmente acabou no anime. No mangá, quando acabou, rolou aquela treta enorme, mas achei que o anime deu uma ajustada interessante em alguns elementos. Foi o suficiente? Eu acho que não, por tudo que já discutimos aqui nesse vídeo. Apesar de que achei que sim, ficou um pouquinho melhor. Eu gostaria que tivesse alguns outros elementos pra destacar o drama do Eren escolhendo as escolhas que ele tomou, pra gente ver como ele quebrou no meio do caminho, como ele tentou fazer coisas melhores, e como no fim ele escolheu esse destino terrível em vez de outros destinos talvez mais terríveis ainda, ou destinos onde pessoalmente pra ele não toleraria, como perder todos os amigos de uma forma não tolerarei, não tolerarei. Final de todo mundo lembrando do Eren, que o Eren conversou com eles, pra mim não desce muito bem. Mas eu também estaria mentindo se eu falasse que eu não aproveitei esse final. Pra mim foi divertido, a produção foi muito boa, a animação tava bacana, a música também, eu gostei. Mas acho que poderia ter sido muito mais. Isso é um problema que já vem do mangá, eles deram uma ajustada aqui, mas eu senti que faltou aquela colinha bacana pra juntar todos os temas e transformar a história em um clássico realmente... Tá bom, né? Eu achei muito legal esse vídeo porque eu penso muito parecido com este rapaz. Deu até um alívio. A única coisa que eu discordo mais com o que ele falou é que eu prefiro acreditar que os espíritos dos falecidos do reconhecimento estavam lá sim, assistindo, porque eu gosto. Eu gosto desse tipo de história. Mas que legal. E ele falou algo que tem a ver com o que eu sinto, que é: gostei, aproveitei, mas podia ter sido mais. Eu acho isso também. Não acho que eu seja pró-genocídio só porque eu falei que eu gostei do final, como foi uma mensagem que eu recebi em meu Instagram. Não, apenas não. Fiz, como é se apaixonar por um homem de 1,60? Eu tenho uma mania de quando eu ando na rua e vejo homens baixinhos, eu fico pensando, nossa, então o Levi ia ter essa altura. E eu fico tentando imaginar um homem com a face de Levi dessa altura. Será que seria possível esse romance? O cabelo dele é muito curto, né? Eu sou Maria Shampoo. Mas eu abriria uma exceção para Levi.